Olá pessoal, a gente vai começar a semana de 19/10. Pessoal que está matriculado nas disciplinas de SEV, Primeiros Socorros e Atendimento a Emergências, nessa semana a gente vai falar sobre atendimento à parada cardiorrespiratória de adulto por profissionais de saúde, né? Checando o pulso, diferenciando parada respiratória de parada cardiorrespiratória e empregando o uso de desfibrilador externo automático. Dependendo do desenvolvimento, a gente também já vai acrescentar as questões relacionadas ao atendimento em pediatria de crianças e bebês, né, nessa condição. Bom, a primeira coisa com relação ao atendimento de adultos por profissionais de saúde, então, é a questão da checagem de pulso, né? Durante a abordagem, a gente vai fazer uma abordagem de chamar a vítima, aquele processo do "ei, você está bem?". Se a vítima não responde, a gente vai verificar pulso e ventilação espontânea ao mesmo tempo. Então, durante 7 a 10 segundos, a gente vai fazer aquela verificação se a vítima ventila, né? E ao mesmo tempo, checagem de pulso. Vamos comentar o que é pulso e quais são os locais de verificação. Depois a gente entra numa demonstração mais prática. Pulso é uma sensação que nós temos, a gente consegue palpar. Ele é uma onda mecânica produzida pela contração do ventrículo esquerdo. Então, a cada contração ventricular, o coração contrai, manda sangue para dentro do sistema arterial em grande quantidade, em grande velocidade. Esse sangue cria uma dilatação da parede das artérias, tá? A gente tem a pressão arterial como um sinal vital, caracterizado pela comparação entre duas pressões. Uma pressão maior, chamada de pressão arterial sistólica, e uma pressão menor, chamada de pressão arterial diastólica. Quando o ventrículo esquerdo contrai e manda esse sangue em grande velocidade e volume para dentro do sistema arterial, ele causa uma dilatação das paredes desses vasos. Nesse momento, cria-se uma grande pressão, uma pressão do sangue contra as paredes. Então é o sangue que está pressionando as paredes, por isso elas dilatam, né? Essa é chamada de pressão arterial sistólica, PAS, que é a primeira pressão da pressão arterial. Essa dilatação arterial, ela percorre o sistema arterial e vai chegar em alguns pontos superficiais em que a gente sente ela passando. Então essa sensação de dilatação é a pressão arterial sistólica, e que distalmente ao coração, né, ao centro, nos membros, a gente consegue sentir pulso. Depois que isso acontece, os vasos que são elásticos, eles tendem a voltar na sua posição inicial e continuam empurrando o sangue para frente, fazendo uma pressão agora menor, porém ainda presente, chamada agora de pressão arterial diastólica, PAD. Por isso que a pressão arterial, ela se dá por PAS vezes PAD em milímetros de mercúrio, né? Não é vezes de multiplicação, é X numa situação ali de comparação entre elas. Então a gente diz tanto por tanto milímetros de mercúrio. Então aquele 120 por 80 milímetros de mercúrio é PAS 120 comparada ou em relação a PAD, que é 80 unidade de medida milímetros de mercúrio, ok? Bom, durante essa avaliação, a gente tem alguns pontos para checagem de pulso. O pulso, então, ele se refere à palpação de uma região onde passa uma artéria. A gente não consegue palpar a artéria, a gente faz palpações indiretas, né? As artérias são vasos profundos e protegidos, e essas palpações ocorrem em áreas onde essas artérias são mais superficiais e mais palpáveis, mais fáceis de palpação. A gente tem alguns pontos de palpação. Basicamente, a gente vai usar a seguinte referência: vítimas adultas e crianças inconscientes, o pulso vai ser carotídeo. Então, pulso carotídeo, vítimas adultas e crianças inconscientes. A gente vai usar o pulso radial para vítimas adultas e crianças conscientes, e o pulso braquial para bebês. Existem outros pontos de checagem de pulso, mas esse é o que a gente utiliza aqui nessas disciplinas. Bom,
Vamos fazer o seguinte. A gente vai falar sobre pulso carotídeo. Então eu não vou falar aqui sobre o pulso radial para não criar confusões. Nessa avaliação a gente precisa fazer a avaliação de pulso carotídeo. Então, faça um teste agora em você. Vamos seguir esse vídeo como se estivesse em tempo real. Em você, numa região aqui do pescoço, da forma como eu estou fazendo, utilizando de 2 dedos, você vai tentar sentir o pulso carotídeo. Faz uma leve pressão, alivia e tenta sentir pulso. Se você não sentiu, vamos começar a pensar em algumas coisas. A palpação de pulso, ela precisa ser feita preferencialmente com os dedos indicador e médio. Tá? A gente nunca faz palpação de região arterial com o indicador por ramificações da artéria radial que podem dar falso positivo e você sentir a sua pulsação ao invés da pulsação da vítima. Então, primeira coisa, 2 dedos. Eu não devo fazer uma pressão muito forte e nem muito fraca. Pressão muito fraca não me permite sentir a pressão e pressão muito forte pode ocluir o vaso até. E criar uma redução da vascularização. O que a gente tem que fazer? Durante de 7 a 10 segundos eu tenho que sentir essa pulsação. Só que não adianta eu colocar o dedo em um lugar só, não sentir e pressionar mais, não sentir e soltar mais. Eu preciso, de repente, pressionar, soltar, não sentir, eu mudo de lugar, pressiona, solta, não sentir, mudo de lugar, pressiono levemente, solta, não sentir até eu ter uma certeza, entre aspas, se eu senti ou não aquela pulsação. Bom, faça agora o seguinte teste. Mais uma vez, você vai sentir o pulso carotídeo em você, não importa o lado, tá? Você só vai pegar um conjunto arterial da direita ou da esquerda. Você vai tentar sentir pulsação em você durante 7 a 10 segundos. Se você não encontrou, muda a posição da mão. Se você não encontrou, muda a posição. Lembrando que não adianta também colocar o dedo e tirar. Você tem que colocar e esperar alguns segundos. Se não sentiu, muda. Beleza? Então, pausa o vídeo e checa pulso em você, de 7 a 10 segundos. Agora o próximo desafio vai ser o seguinte. Chame alguém que esteja presente, se tiver alguém próximo, tá? Vá até alguém e faça a checagem de pulso nessa pessoa. Mesmo esquema, 7 a 10 segundos, pulso carotídeo. Pausa o vídeo, vai até essa pessoa, checa pulso. Vamos lá. Agora vamos fazer correções. Se você teve dificuldade para sentir a pulsação aqui, e você deve perceber que existe uma diferença entre a checagem de pulso em você e em outras pessoas, você vai imaginar o seguinte. Aqui no pescoço, você tem a cartilagem tireoide. E existe uma proeminência maior, chamada de... é uma proeminência anterior aqui da cartilagem tireoide. Dessa proeminência até o ângulo da mandíbula, se você fizer uma linha imaginária da cartilagem tireoide ao ângulo da mandíbula e passar o dedo aqui nessa região, você vai sentir uma fossa, que eu vou chamar aqui de fossa carotídea. Então agora a dica vai ser a seguinte, você pode ou encontrar essa fossa, só de fazer isso aqui já dá para cair num buraco aqui, ó, próximo da região arterial, ou você pode deslizar o dedo da cartilagem tireoide em direção ao ângulo da mandíbula e cair na mesma fossa, ok? Então, ou aqui, ou aqui. Nesse momento, então, você vai fazer o seguinte, faça o teste em você, deslizando o dedo da cartilagem tireoide ao ângulo da mandíbula ou vice-versa, encontre uma fossa, nessa fossa faça a busca pelo pulso carotídeo. Vai lá? Agora pausa o vídeo, faça em outra pessoa durante 7 a 10 segundos. Se você teve dificuldade, agora vamos achar mais uma forma de melhoria.
Essa forma de melhoria agora vai ser a seguinte: palpe a cartilagem tireoide. A sua cartilagem tireoide, ela tem um formato como se ela fosse um C que se enfiou aqui assim, ó. Tá? Você vai palpar essa cartilagem, você vai perceber esse formato dela. Vai palpar na lateral dessa cartilagem e você vai encontrar como se fosse um limite. Tá? Eu vou fazer assim, ó. Aqui está a minha cartilagem, então a cartilagem está representada aqui pela minha mão. Eu vou palpar essa cartilagem e vou palpar a borda lateral dessa cartilagem até chegar aqui no limite posterior dessa cartilagem, ok? E quando eu chegar aqui nesse limite posterior, eu apenas viro o dedo para dentro e pressiono. Então, ó, palpo a cartilagem. Quando eu chegar no limite, assim, ó, que eu sinto que chega um limite, eu apenas viro o dedo e ali eu estou em cima da onde eu preciso palpar o pulso carotídeo. Faço o teste agora e veja se ficou mais fácil. Agora pausa o vídeo e faz em outra pessoa. Bom, se você teve dificuldade ainda, precisa treinar mais um pouco, beleza? Porque com essa dica agora deve ter provavelmente ficado bem mais fácil. Apenas um cuidado. Quando a gente faz em palpação em si próprio, há uma tendência de fazer ou assim, ou o que é mais comum assim. Tá? Quando você estiver do lado de uma vítima, essas duas posições, elas ou são difíceis ou são contraindicadas. Essa posição aqui, imagine que tem um socorrista desse lado, e esse socorrista vai fazer palpação em mim, e ele faz isso aqui e dá uma impressão de enforcamento. E já aconteceram situações de rua de que alguns primeiros atendentes de repente até foram agredidos por serem confundidos com agressores. Então a gente sempre faz essa checagem do lado em que você estiver. Se o socorrista está desse lado, ele vai vir aqui e vai checar pulso nessa posição. Então é importante checar pulso nessa posição de mãos. Tá? Estou checando em mim, vendo que é difícil, porque essa é a posição em que a gente faz na vítima, essa checagem de pulso. Tá? Essa posição aqui é um pouco complicada de você fazer desse lado. Então vai ter uma tendência de você querer fazer do lado oposto. Só que dá além de ser ruim para palpar, também dá uma sensação ali de enforcamento. Beleza? Então, nesse vídeo eu fico por aqui. A ideia era comentar sobre isso. Eu vou mostrar para vocês na anatomia 3D a localização melhor e fazer uma prática demonstrativa. A gente se vê nos próximos aí. Valeu!